Alguns mistérios desaparecem com o tempo. Outros parecem esperar décadas até que alguém finalmente encontre a peça que estava faltando. Em 1964, uma menina de apenas 9 anos desapareceu enquanto caminhava para a escola, em uma pequena cidade da Pensilvânia. Seu corpo seria encontrado poucas horas depois. O caso chocou uma comunidade inteira, mas o responsável nunca foi identificado. Durante décadas, investigadores procuraram respostas. Pistas foram analisadas, testemunhas interrogadas e suspeitos investigados. Nada parecia ser suficiente, até que, quase 60 anos depois, uma descoberta inesperada trouxe o caso de volta à vida. E dessa vez, a tecnologia e a genealogia poderiam revelar aquilo que ninguém havia conseguido descobrir. Esta é a história de um dos casos mais antigos e intrigantes da Pensilvânia. Uma história de mistério, investigação, e uma família que esperou décadas por justiça. Hoje iremos contar a história de um dos casos não solucionados mais antigos da Pensilvânia. Uma história que começou em 1964 e que permaneceria sem respostas por quase 6 décadas. Tudo começou quando um jovem estudante chamado Eric Schubert estava pesquisando arquivos de casos não solucionados. Durante essa pesquisa, ele encontrou a história de uma menina de apenas 9 anos, assassinada em 1964. O que Eric descobriria mudaria sua própria vida e, principalmente, daria respostas a uma família que esperou por justiça durante 56 anos. Essa é a história de como um jovem apaixonado por genealogia conseguiu fazer algo que várias gerações de investigadores experientes não haviam conseguido: ajudar a solucionar um caso que parecia impossível de resolver. Mas, para entender essa história, precisamos voltar no tempo. No dia 25 de novembro de 1954, dia de Ação de Graças, nascia Marise Chiverella, em Waterloo, Nova York. Marise era filha de Carmen e Mary Chiverella e a segunda de 5 filhos. A família possuía fortes raízes italo-americanas, e depois de alguns anos vivendo em Nova York, decidiu retornar para Slayton, na Pensilvânia, cidade natal de Mary. No início dos anos 1960, Slayton ainda era profundamente marcada pela indústria de mineração de carvão. Era uma comunidade pequena, onde as famílias conheciam seus vizinhos e onde as crianças costumavam ir sozinhas para a escola. Naquela época, a ideia do perigo representado por estranhos praticamente não fazia parte da preocupação cotidiana dos pais. As crianças brincavam nas ruas, ficavam fora de casa sem supervisão e caminhavam sozinhas pela comunidade. Mas tudo isso mudaria completamente em 18 de março de 1964. Naquela manhã, por volta das 4h30, o despertador tocou na casa dos Chiverella. Marise dividia o quarto com sua irmã mais nova, Carmen Marie. Antes de se levantar, Marise pediu para que a irmã fechasse os olhos enquanto ela acendia a luz para pegar suas roupas. Era apenas um pequeno gesto de carinho entre duas irmãs. Mas aquela lembrança acabaria se tornando uma das mais importantes para Carmen Marie. Marise então se preparou para ir à escola. Ela também carregava 2 latas de alimentos que pretendia entregar à professora. Depois disso, saiu de casa para fazer o caminho que costumava percorrer todos os dias até a escola. Mas, naquela manhã, Marise nunca chegou ao seu destino. Na escola, as freiras perceberam sua ausência durante a missa diária. Aquilo era estranho, porque Marise era conhecida por ser responsável e não costumava faltar aos seus compromissos. E, quando chegou a hora do almoço e ela ainda não havia voltado para casa, a preocupação começou a aumentar. Naquele momento, seu pai, Carmen, estava trabalhando em sua mercearia. Sua mãe, Mary, trabalhava em uma fábrica de tricô. Os outros irmãos estavam na escola e ainda não sabiam que Marise havia desaparecido. Quando a família recebeu a notícia, Carmen imediatamente fechou o estabelecimento e começou a procurá-la nas proximidades da igreja de São José. A polícia foi chamada e moradores da comunidade também começaram a participar das buscas. Enquanto isso, aproximadamente 3 quilômetros ao sul de Slayton, em uma área conhecida como Milnesville, um homem estava ensinando seu sobrinho de 16 anos a dirigir. Eles haviam escolhido algumas estradas secundárias, em uma região marcada por antigas áreas de mineração de carvão. Durante o trajeto, o adolescente percebeu algo em uma das antigas áreas de mineração.
À primeira vista, aquilo parecia ser apenas uma boneca abandonada no meio dos resíduos. Mas, quando eles se aproximaram, perceberam uma realidade terrível. Aquilo não era uma boneca. Era o corpo de uma criança. E aquela criança era Marise. A descoberta transformou imediatamente o antigo local de mineração em uma cena de crime. A polícia chegou e começou a preservar as evidências. Para os investigadores, havia uma pergunta urgente que precisava ser respondida: quem poderia ter feito aquilo? E, principalmente, por quê? A notícia se espalhou rapidamente por Asleton. Era uma cidade pequena, onde praticamente todos conheciam uns aos outros. O desaparecimento de Marise já havia causado preocupação. Agora, a confirmação de sua morte abalava toda a comunidade. Os pais de Marise precisaram enfrentar uma realidade devastadora. Mas, para a polícia, a investigação estava apenas começando. Os investigadores analisaram cuidadosamente o local onde Marise havia sido encontrada e começaram a tentar reconstruir os acontecimentos daquela manhã. Havia evidências físicas que poderiam, algum dia, ajudar a identificar o responsável. Mas existia um grande problema. Estamos falando de 1964. Era uma época completamente diferente da atual. A tecnologia de DNA que hoje é utilizada para solucionar crimes ainda não existia. Embora algumas evidências biológicas tenham sido preservadas, os investigadores não tinham como utilizá-las da maneira que seria possível décadas depois. Mesmo assim, a polícia iniciou uma investigação gigantesca. Centenas de pessoas foram entrevistadas. Vizinhos, comerciantes e outras pessoas que poderiam ter visto Marise naquela manhã foram questionados. Os investigadores tentaram descobrir quem estava naquela região, quais veículos haviam circulado por ali e se alguém havia percebido alguma coisa em comum. Mas nenhuma dessas pistas levou diretamente ao assassino. A investigação continuou durante meses. Depois, anos. Mais de 230 integrantes da Polícia Estadual da Pensilvânia acabariam trabalhando no caso em diferentes momentos. Um dos investigadores que mais tempo dedicou à busca pelo responsável foi o detetive Thomas M. C. Andrew, que trabalhou no caso durante aproximadamente 26 anos. A cada nova geração de investigadores, o arquivo era novamente analisado. E, conforme novas tecnologias surgiam, uma pergunta voltava a aparecer: será que agora conseguimos descobrir alguma coisa que não era possível descobrir antes? Mas, durante muito tempo, a resposta continuou sendo não. O caso acabou se tornando um cold case, um caso sem solução ativa. Ainda assim, as evidências não foram esquecidas. Elas permaneceram preservadas. E isso seria extremamente importante décadas depois. Mais de 4 décadas haviam passado desde a morte de Marise quando uma nova tecnologia finalmente permitiu que os investigadores examinassem novamente algumas das evidências biológicas preservadas. Em 2007, o laboratório da Polícia Estadual da Pensilvânia conseguiu desenvolver um perfil de DNA do suspeito a partir de evidências que haviam sido preservadas desde 1964. Era uma descoberta enorme. Pela primeira vez, os investigadores possuíam algo que, em teoria, poderia identificar biologicamente o responsável. Mas havia um problema: eles ainda não sabiam a quem aquele DNA pertencia. Não existia uma correspondência direta nos bancos de dados policiais. E, por isso, o caso continuou sem solução. Mas a tecnologia continuaria avançando. Em 2018, os investigadores começaram a trabalhar com a empresa Parabon Nanolabs, especializada em tecnologia de DNA e genealogia genética. A investigação ganhou uma nova direção quando os investigadores decidiram usar o DNA de uma maneira diferente. Em vez de procurar diretamente pelo responsável, buscaram parentes distantes que pudessem estar relacionados geneticamente a ele. Em 2019, o perfil genético foi disponibilizado em um banco de dados genealógico público. Pouco depois, surgiu uma correspondência com um possível parente distante. Porém, isso não revelava automaticamente a identidade do responsável. Era necessário reconstruir uma enorme árvore familiar, analisando gerações, sobrenomes e relações de parentesco. Foi então que entrou na investigação Eric Schubert. Com apenas 18 anos, Eric era estudante de História no Elizabethton College, na Pensilvânia,
e tinha grande interesse por genealogia. Desde jovem, pesquisava famílias e construía árvores genealógicas. Agora, esse conhecimento poderia ser usado para algo muito maior, ajudar a solucionar um crime que permanecerá sem resposta por quase 6 décadas. Em 2020, Eric encontrou o caso de Maryse Chiverella enquanto procurava casos não solucionados nos quais pudesse ajudar. Ele entrou em contato com os investigadores. E, a partir daquele momento, começou um trabalho que parecia quase impossível. Eric recebeu informações sobre o parente distante encontrado através do DNA e começou a construir uma árvore genealógica gigantesca. Ele precisava trabalhar para trás e para frente, analisando parentes, irmãos, filhos, netos, primos, casamentos e diferentes gerações. O objetivo era descobrir exatamente onde aquela pessoa desconhecida se encaixava na árvore familiar. Aos poucos, o número de possibilidades começou a diminuir. Eric passou meses analisando documentos e conexões familiares. Até que chegou a um nome que chamou sua atenção: James Paul Forte. E, a partir daquele momento, a investigação começou a tomar um novo rumo. James Paul Forte era um homem que vivia em Asleton e que tinha 22 anos na época da morte de Maryse. O mais surpreendente era que James Paul Forte não era um completo desconhecido para a comunidade. Ele morava a apenas algumas quadras da família Chiverella. Embora os investigadores não tivessem encontrado nenhuma relação conhecida entre Forte, Maryse ou sua família, seu nome agora estava no centro da investigação. Havia, porém, um grande problema: Forte já estava morto. Ele havia falecido em 1980, aos 38 anos, décadas antes de ser relacionado ao caso. Mesmo assim, Eric continuou analisando a árvore familiar construída a partir da correspondência genética encontrada nos bancos genealógicos. Investigadores e Schubert analisaram documentos, registros familiares e informações fornecidas por parentes. Diversos familiares ligados ao perfil genético colaboraram fornecendo amostras de DNA. Pouco a pouco, a investigação conseguiu reduzir o número de possíveis indivíduos. E o nome de James Paul Forte passou a se destacar como principal suspeito, mas os investigadores não queriam anunciar que haviam encontrado o responsável com base em uma árvore genealógica, eles precisavam de uma prova genética direta. Então, em janeiro de 2022, as autoridades conseguiram autorização para exumar os restos mortais de Forte. A intenção era simples: obter uma amostra de DNA de James Forte e compará-la diretamente com o perfil genético preservado das evidências do caso de Maryse. Era o momento decisivo. Se os dois perfis não coincidissem, toda aquela investigação genealógica poderia ter levado os investigadores à pessoa errada. Mas aconteceu exatamente o contrário. Em 3 de fevereiro de 2022, os investigadores receberam os resultados do laboratório e o resultado confirmou aquilo que todos esperavam. O DNA de James Paul Forte correspondia ao perfil genético obtido das evidências preservadas da investigação. Depois de quase 58 anos, os investigadores finalmente tinham uma resposta. A investigação havia começado em 1964, quando Maryse tinha apenas 9 anos. Durante décadas, mais de 230 integrantes da Polícia Estadual da Pensilvânia participaram da investigação. Em algum momento, gerações de policiais trabalharam no caso, mas o nome de Forte só surgiu quando a genealogia genética permitiu reconstruir aquela conexão familiar. Em fevereiro de 2022, a Polícia Estadual da Pensilvânia anunciou oficialmente que havia identificado James Paul Forte como responsável pelo assassinato de Maryse Chiverella. Como Forte havia morrido em 1980, ele não poderia ser levado a julgamento. Ainda assim, para os investigadores, aquela identificação representava a conclusão de uma das investigações mais longas da história policial do estado. A família de Maryse finalmente recebeu uma resposta que havia esperado por quase 6 décadas. E o papel de Eric Schubert tornou a história ainda mais extraordinária. O caso se tornou um exemplo marcante de como DNA, genealogia e investigação policial podem trabalhar juntos para solucionar crimes antigos. E é justamente isso que torna essa história tão impressionante. Em 1964, ninguém tinha tecnologia para fazer aquela conexão. Quase 6 décadas depois, uma amostra preservada desde aquela época e o trabalho de um jovem genealogista permitiram identificar o responsável. Mas a história ainda não havia terminado. Após o DNA confirmar a identidade de James Paul Forte,
Os investigadores passaram a analisar com mais atenção seu passado e descobriram algo importante. Forte já havia tido problemas com a justiça antes de morrer em 1974, cerca de 10 anos após o assassinato de Marise. Forte foi acusado de agredir sexualmente uma jovem. Ele se declarou culpado por agressão agravada e recebeu 1 ano de liberdade condicional. Em 1978, voltou a ser preso, dessa vez acusado de colocar outra pessoa em perigo e de assédio. As autoridades não conseguiram determinar o resultado do segundo caso pelos registros disponíveis. Isso tornou a descoberta ainda mais perturbadora. Forte permaneceu na comunidade por anos após a morte de Marise. Ele trabalhava como bartender, vivia em Asleton e convivia normalmente com outras pessoas. Segundo os investigadores, não havia ligação conhecida entre Forte, Marise ou sua família. Forte morreu em 1980, aos 38 anos, aparentemente por causas naturais, quando seu DNA o identificou décadas depois. Ele já estava morto havia mais de 40 anos, por isso não poderia ser julgado ou preso, como explicou o tenente Devon Brutowski. Os investigadores sabiam quem havia cometido o crime, mas não poderiam processá-lo porque ele já havia falecido. A identificação só foi possível quando diferentes peças finalmente se encaixaram. Primeiro, havia evidência biológica preservada desde 1964. Depois, os avanços tecnológicos permitiram criar um perfil de DNA. A genealogia genética apontou para familiares distantes, enquanto Eric Schubert ajudou a reconstruir a árvore familiar. Finalmente, a exumação de Forte permitiu a comparação direta. Em 3 de fevereiro de 2022, veio a confirmação. O DNA de Forte correspondia ao perfil encontrado nas evidências do caso. Depois de quase 58 anos, os investigadores finalmente sabiam quem era o responsável. Em 10 de fevereiro de 2022, a Polícia Estadual da Pensilvânia realizou uma coletiva em Asleton para anunciar oficialmente a solução. A sala estava cheia de policiais, investigadores aposentados, jornalistas e, principalmente, os irmãos de Marise. Entre eles estava Carmen Marie Radke, irmã de Marise, que tinha apenas 13 anos quando a irmã foi assassinada. Ao falar sobre Marise, Carmen não se concentrou no crime, mas em quem sua irmã era. Descreveu Marise como uma menina doce e reservada, que gostava de música, aprendia a tocar órgão e sonhava em se tornar freira. Então veio uma das partes mais emocionantes da coletiva. Carmen explicou que, mesmo sabendo quem havia cometido o crime, a ausência de Marise nunca desapareceria. A família ainda carregava a dor de imaginar como teria sido sua vida, que profissão teria escolhido, como seria sua personalidade adulta. Ela teria se casado? Teria filhos? Essas perguntas nunca poderiam ser respondidas. Carmen resumiu esse sentimento dizendo que a família continuaria sentindo vazio causado pela ausência de Marise. E talvez a reação mais marcante tenha sido justamente o que eles não disseram. Não pediram vingança, não falaram em ódio e não demonstraram desejo de punição. Seus pais, Carmen e Mary Chiverella, sempre quiseram apenas uma coisa: justiça. Os dois pais morreram antes de descobrir quem havia matado a filha, por isso, nunca ouviram a confirmação que os outros filhos receberam. Em 2022, Ronald Chiverella, irmão de Marise, também falou sobre a importância da descoberta. Para ele, finalmente saber quem havia cometido o crime trouxe uma espécie de encerramento. A dor não desapareceria, mas a família não precisaria mais viver com a pergunta: quem fez isso com Marise? Agora havia uma resposta. A morte de Marise marcou profundamente Asleton. Na década de 1960, era uma comunidade onde as pessoas se conheciam e as crianças tinham mais liberdade para circular sozinhas. O caso mudou a forma como muitos moradores enxergavam a segurança das crianças. Décadas depois, pessoas que viveram naquela época ainda lembravam do impacto causado pelo crime. Para os investigadores, não era apenas mais um caso encerrado, mas uma investigação que atravessou gerações de policiais. Mais de 230 integrantes da Polícia Estadual da Pensilvânia participaram do caso ao longo dos anos. O investigador Mark Baron, que liderou a fase final, ficou emocionado durante a coletiva. Ele explicou que, embora policiais sejam ensinados a não se envolver emocionalmente, era difícil não se afetar pela história de Marise. A memória daquele crime fazia parte da própria história da comunidade. Assim, o caso, iniciado em 18 de março de 1964, finalmente chegou a uma conclusão. Em 2022, uma menina de 9 anos saiu de casa para ir à escola. Sua família passou décadas sem saber quem havia tirado sua vida. Investigadores trabalharam no caso por gerações.
Uma evidência preservada durante décadas tornou-se útil quando a tecnologia avançou. Um jovem genealogista ajudou a reconstruir uma família inteira e o DNA finalmente apontou para James Paul Forte. Ele nunca poderia ser julgado, mas sua identidade foi oficialmente estabelecida. Para a família, entretanto, o verdadeiro encerramento não estava em Forte. Estava em Maryse. Em poder finalmente dizer seu nome, lembrar quem ela era e saber que a pergunta que perseguiu sua família durante quase 58 anos finalmente tinha uma resposta. Depois de décadas de investigação, inúmeras entrevistas, novas tecnologias, análises genéticas e o trabalho de várias gerações de investigadores, o mistério finalmente havia sido esclarecido. A menina que saiu de casa naquela manhã de 18 de março de 1964 jamais voltou para sua família. Mas seu nome não foi esquecido. Maryse Enchiverella continuou sendo lembrada durante todas aquelas décadas. E, quase 58 anos depois, a combinação entre uma evidência preservada, a ciência, a genealogia genética e a dedicação de um jovem chamado Eric Schubert finalmente trouxe à família aquilo que eles esperaram durante toda uma vida, uma resposta. O caso estava solucionado. E assim, depois de quase 6 décadas, a história de Maryse Enchiverella finalmente chegou ao fim. Um caso que parecia impossível de solucionar acabou encontrando uma resposta graças à ciência, à genealogia e à persistência de pessoas que nunca deixaram essa história ser esquecida. E agora eu quero saber de você. O que achou desse caso? Você já conhecia a história de Maryse? E o que achou de um jovem de apenas 18 anos ter ajudado a solucionar um caso que estava sem respostas há tantas décadas? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual caso você gostaria de ver por aqui. Sua interação ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. E se você chegou até aqui, parabéns, você oficialmente sobreviveu a mais um mistério. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!